Falou em futebol aqui, o ambiente esquentou, né? Aqui já estão me acusando uns gremistas de eu não sou nada. Aqui, ó, como outro comunicador que passou 70 anos sem confessar, o Paulo aos 70 vai confessar a sua cor. Eu não vou dizer aqui, eu sei. Vai ter que esperar 25 anos. Eu acho que eu sou em minoria na mesa. Lazinho Martins nunca negou que era colorado. Isso aí ficou muito mais fácil dar proteção e saúde para toda a sua família. Chegou o Unifácil Familiar Flex. O plano da Unimed Porto Alegre tem toda a qualidade que você sempre quis. Com preços que cabem direitinho no seu bolso, você e sua família pode ter consultas com hora marcada, atendimento personalizado e exclusivo nos núcleos próprios da Unimed. Já imaginou oferecer isto para todos na sua casa? Ligue 0800 510 4646 e saiba como. Unimed Porto Alegre. A nossa vida é cuidar da sua, Dr. Paulo Olímpio. É o seguinte, eu vou recolher o mote do módulo anterior e cumprimentar o presidente do Tribunal Eleitoral, e isso eu tenho feito sistematicamente nos últimos anos através dos canais onde a gente participa, porque houve uma evolução fantástica no processo eleitoral, na mecânica, na apuração, na fiscalização, na lisura, na transparência. Isto foi um avanço que é modelo para o mundo. Num país terceiro-mundista como o nosso, evoluiu no plano da justiça eleitoral como um primeiríssimo mundo. Todavia, contudo, oxalá nós consigamos, e do mais rápido possível, espero, que a nossa política esteja à altura do processo eleitoral do judiciário, que os partidos políticos tenham a correção, a lisura da justiça eleitoral, estejam compatíveis com este processo eleitoral que nos é dado. Burde, e digo mais, a reforma política tão falada, que vai ficar tópica pelo que está sendo anunciado, não vai ter a profundidade, envolve o quê? Envolve os partidos, os militantes, os representantes partidários e nós todos dessa nação, eleitores, vamos assumir nossa corresponsabilidade nesse processo eleitoral. Vamos deixar de hipocrisia. Os que estão nos representando no Congresso têm a cara do povo brasileiro. O povo brasileiro tem que mudar a sua responsabilidade e cobrar. De uma reforma. O poder emana do povo, né, Paulo? O poder emana do povo. A Constituição Federal diz isso, né? O quê? Através de quê? De uma formação da base, da célula, do indivíduo. Quero acrescentar como atributo do Tribunal Regional Eleitoral a agilidade nas decisões, nas sentenças. Também. E os advogados que, por dever de ofício, precisam recorrer ao TSE, muitas vezes, na maioria das vezes, não vou ter chance, porque a decisão do TRE, a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul é extremamente respeitada em Brasília. Nós temos um passo à frente agora. O recadastramento biométrico. Como é que se processa isso? Bueno, que aí é um avanço. Antes de mais nada, Paulo Sérgio, me permite o seguinte, eu estou aqui apenas na condição passageira no exercício de um cargo, que é o cargo de presidente do Tribunal Regional Eleitoral. E como se vocês sabem, e se não sabem eu já adianto, o mandato dura 1 ano. De sorte que não farei a eleição, farei os preparativos. A eleição passada foi comandada e muito bem comandada pelo desembargador Luiz Felipe. Não tem recondução? Não pelo seguinte, um acordo de cavalheiros, porque nós somos muitos os desembargadores, né? E todos almejam exercer esse cargo. Se não todos, bastante, grande maioria. E então tudo que aqui foi dito, tudo que foi referido, que foi elogiado, eu endosso e transfiro tudo, sem nada, transfiro tudo ao quadro, ao corpo de funcionários do nosso egrégio Tribunal Regional Eleitoral. São todos eles, sem exceção, pegadores, trabalhadores,
dizem assim, não, agora não tem eleição, não estão fazendo nada. Ao contrário, nós estamos fazendo, extrapolando o horário normal de serviço para fazer os preparativos para a eleição municipal que nós teremos no ano que vem. O sucesso na eleição é o resultado desse trabalho. Exatamente, quer dizer, nós temos que preparar isso. Paulo Olímpio, e daqui a pouco, isto que tu falasse, nós falaremos neste programa e é compromisso meu, né? Sobre o eleitor, porque se tem políticos em Brasília, quem os colocou lá? Fomos nós. Então vamos trabalhar em cima do eleitorado. A arma é o voto. Vamos trabalhar em cima do Só tem uma arma para fazer essa revolução. Não teremos cores partidárias, não teremos compromisso nenhum, apenas um só. Beleza. Vamos trabalhar com o eleitorado. E aliás, essa arma vem dada pela própria Constituição Federal, né, Paulo? Desculpa. Exato. Mas essa arma vem dada pela Constituição Federal. A Constituição, quando ela atribui ao povo o poder de eleger, ela está chamando o povo para a responsabilidade de uma boa escolha. Mas uma cobrança que eu acho que nós fazemos aqui, mas que nós temos que fomentar isso para que todos os meios de comunicação o façam, é cobrar a aplicação da ficha limpa não pelo judiciário, mas pelo partido político na elaboração da lista. Aliás, então é o seguinte, tu vai botar na lista somente aquele sujeito que tu traria para jantar na tua casa. Então eu tenho certeza que alguns políticos que estão em Brasília não viriam na nossa casa para jantar. Então é o seguinte, o partido sério bota gente séria na lista. Não precisaríamos nem da ficha limpa. A formalização da ficha limpa é a declaração da absoluta inadequação da postura partidária. Os próprios partidos já na inscrição deveriam exigir isso, né? Mas olha como os assuntos. Como no clube. Aliás, é ficha de inscrição. Olha, quem dirige em qualquer circunstância, desembargador, presidente de entidade, enfim, a gente tem que ter conduta e não reação nervosa. Eu realmente me emocionei lendo esse e-mail aqui. Senhor Paulo Sérgio, pois é, temos o mais evoluído processo eleitoral do mundo, com urnas eletrônicas moderníssimas. No entanto, por causa de uma suspeita de câncer na próstata, estou aguardando há 6 meses por uma biópsia que não tem data para ser realizada. Viva o Brasil, abraços, Zalmiro Moraes de Tramandaí. Aliás, Paulo, quando o Paulo Olímpio começou, quando ele fez essa manifestação com relação à evolução do nosso sistema eleitoral no Brasil, que é efetivamente, o Arnaldo tem toda a razão, modelo e exemplo para o mundo inteiro, e o Paulo saudava justamente isso e começou a dizer que aguardava alguma outra evolução. Eu imaginei que fosse nesse ponto um comparativo justamente de um fato positivo como esse no nosso país e um fato extremamente negativo que nós vemos hoje, por exemplo, com relação à questão da saúde. Que é o nosso dia a dia. 70% da demanda, eu trabalho numa Câmara de Direito de Família e Tribunal. Eles julgam em torno de 380 a 450 processos por sessão. 60% a 70% diz com o descumprimento do Estado com a sua obrigação em relação à saúde. Olha as coisas se interligando novamente aqui, Paulo Sérgio. Olha só. Em respeito a esse nosso telespectador, eu acho que dá para voltar um pouquinho no tema da saúde, mas eu acho que é de vital importância que o povo gaúcho também saiba que os municípios fazem um investimento, principalmente Porto Alegre, fazem um investimento muito além da sua obrigação, né? Porto Alegre faz um investimento de quase 20% na saúde, quando temos a falha total do Estado e da União nessa questão. Então aqui em Porto Alegre nós temos a metade dos gaúchos que vêm para o hospital de Porto Alegre são do interior. Vamos lá, né, Arnaldo? Então é justamente aquilo que nós temos defendido tanto lá na UAB, né? Um novo pacto federativo nesse país, a concentração de recursos na União, aonde a União deveria aplicar efetivamente na saúde, a União tem a obrigação de aplicação de apenas 10%. É porque a política pública os acontece estados no município. 12% e o município 15%. Alguns municípios aplicam hoje 25, 28, 30%. O direito fundamental o direito fundamental ele não é exercido no Planalto de forma etérea, é no município que acontece. Olha, no trem dos assuntos, Bernadette Hoffmann, de Novo Hamburgo. Olá, Paulo Sérgio, somos primeiro mundo em apuração, porém falta candidatos idôneos. A pergunta que faço, a quem compete decidir pelo voto facultativo ao qual sou favorável? A Constituição. Mas aproveitando a deixa, é o seguinte, aquele cidadão de Tramandaí que está passando por maus e péssimos momentos, dizer a ele que parece que a justiça eleitoral vive nababescamente, mas não
Nós vivemos com pouquíssima verba federal, sempre buscando dinheiro federal para que se possa exercer o direito da cidadania, o direito à democracia, que é escolher os seus candidatos. Tanto que terei que entrar em contato com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Lewandowski, para pedir a ele autorização para que se possa fazer recadastramento manual, porque está havendo denúncia de municípios em que não está fechando o número de eleitores com o número de habitantes. Não quero dizer aquilo que foi ventilado aqui antes do programa, de existir mais eleitores que moradores. Por quê? Porque os estudantes, muitos estudantes, deixam, né, o título na cidade de origem para estudar, porque a cidade não oferece condições, e o dia de eleição é uma oportunidade belíssima para rever os amigos e parentes. Mas a preocupação existe, e o dinheiro da justiça eleitoral é muito curto e é bastante curto. Lembro que a emenda constitucional número 200, que previa mais recursos do governo federal para o orçamento da saúde, essa emenda foi aprovada em 2000. Passaram-se 11 anos e ela ainda não foi regulamentada. Esse é o drama brasileiro, é a tragédia brasileira, é a manchete do Correio Brasiliense de hoje. Pacientes fizeram exames, pacientes que estão com suspeita de câncer, e não há ninguém para dedilhar, para dizer se datilografar, para preencher os formulários, e as pessoas estão lá. É uma tragédia. Em Brasília, Mas isso aqui, ó. É gestão. Isto é gestão. É a péssima gestão. Isso é uma questão que nós já tratamos aqui nesse programa. Eu vou voltar, bater na mesma tecla. É que nós precisamos começar a estudar, advogados, promotores e juízes, a possibilidade de responsabilizar pessoalmente as autoridades que, tendo o poder de decisão, levam o cidadão ao judiciário, para que o judiciário reconheça algo que sistematicamente vem fazendo. Porque aí é a questão da litigância de má-fé. 80% ou mais, eu diria 80% das demandas que são matérias repetitivas. Os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, são oriundas do provocador de questões e recursos interpostos pelas pessoas jurídicas de direito público. O crime do precatório são instituições públicas. E o que acontece, né, Paulo? De alguma maneira nós acabamos fomentando isso, na medida que as decisões judiciais, e aí eu tenho colocado de uma forma bastante enfática isso, tenho reiterado por inúmeras situações e vezes, que muitas situações e muitos julgamentos se poderia começar a reverter este quadro. Porque o que acontece? Não se tem uma penalização, as condenações elas são muitas vezes colocadas em valores irrisórios, os honorários são fixados de forma aviltante e, portanto, fica absolutamente conveniente para o poder público apenas utilizar os recursos e protelar. Nós não estamos hoje criando mecanismos para que obriguemos o Estado a efetivamente resolver. Para o ponto final, contagem agressiva da ISUM, mensagem de Gimo.